estive aqui, estive lá na Lajinha, ganhei um queijo da Eudes, melhor queijo que eu já comi na vida, né? Então, é sempre uma alegria que se renova estar aqui. Vim aqui em outras oportunidades, quando havia outros missionários aqui, e hoje estamos aqui para agradecer a Deus por mais um ano de existência desse campo. E eu quero falar de família, porque a Igreja Presbiteriana é a igreja da família. Nós investimos muito na família, porque família forte, igreja forte, sociedade forte. E nós sabemos o quanto está difícil a vida em família. E eu hoje não quero falar dos ataques que a família sofre, eu quero falar do interior da família. Quero falar de dentro, porque se nós formos fortes por dentro, nós enfrentaremos os ataques que vêm de fora com firmeza, com segurança, com fortaleza. Mas se estivermos fragilizados internamente, isso vale para qualquer organismo. Certamente o risco de uma infecção oportunista causar a morte do corpo não é pequeno. Eu quero que os irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, versículos de 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles, Jesus e os discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor Jesus. Irmãos, nós vivemos um tempo em que se afigura aos nossos olhos, à nossa percepção, o cansado do mundo das casas ocupadas. Vivemos uma época de casas acesas e corações apagados. Nunca tivemos tantas conexões e tão pouca presença. As famílias contemporâneas aprenderam a administrar agendas, mas desaprenderam a habitar a vida. Nossas mesas continuam montadas, mas vazias de pessoas em volta. Os quartos continuam organizados, as rotinas continuam funcionando, mas há um tipo de ausência
que nenhuma eficiência consegue esconder. Aliás, eficiência alguma pode suprir a ausência. Nos preocupamos em sermos muito eficientes e na verdade temos sido muito pouco presentes. Há lares que operam perfeitamente e adoecem silenciosamente. Porque uma casa pode continuar em movimento mesmo depois de perder o centro. E talvez seja exatamente aqui que o Evangelho nos encontre hoje, entre panelas, tarefas, ansiedade e distrações. No texto, Jesus entra numa casa comum, uma casa como a sua. Não entra num templo, não entra num palácio, não entra num centro de poder. Ele entra numa casa. Ele entra numa rotina doméstica. Numa rotina doméstica. Entra num ambiente comum. E ali, naquele lugar comum, Cristo revela um dos segredos mais profundos do reino de Deus. Um dos segredos mais profundos do reino de Deus. Aqui eu falo para famílias da fé, porque estou falando de um dos segredos mais profundos do reino de Deus revelados por Jesus. O problema da família nunca foi apenas falta de estrutura. Tratamos muito de famílias desestruturadas e reconhecemos que, de fato, há famílias desestruturadas, mas esse nunca foi o maior problema. O problema é a perda do essencial. Esquecemos o que é realmente essencial. No texto, nós nos deparamos com um problema. E qual é o problema no texto? No texto, a casa funciona. A casa está funcionando, não está? Marta está trabalhando. A casa está funcionando. Mas o problema é que a casa funciona, mas o coração não descansa. Casas funcionando e corações cansados. Não vai longe. Porque ninguém suporta isso. É difícil manter uma casa funcionando com o coração cansado. Veja, Marta não era uma mulher sem amor. No texto nós vemos que Marta ama Jesus. Que ela deseja servir a Jesus. E ela está servindo. Cresci em igreja e ouvi muitos sermões nesse texto em que se dizia que Jesus aqui deu como se diz? Uma bronca na Marta. Não fez nada disso. Bronca nenhuma aqui. A Marta deseja servir a Jesus. E o texto não condena o serviço. Sabe o que o texto condena aqui? É a fragmentação da alma. É a fragmentação da alma. O evangelista disse que Marta estava distraída em muitos serviços, uma alma fragmentada, muita coisa ao mesmo tempo. E faz tudo e não vivencia nada. Faz tudo e não vivencia nada. Ela está sendo puxada para muitos lados ao mesmo tempo. E muitas vezes não vivemos assim dentro das nossas casas, cada um puxando para um lado. Cada um quer uma coisa. Cada um quer algo diferente. Cada um quer alguma coisa. Há tanta cobrança. Há tanta cobrança. Marta está dividida,
fragmentada, interiormente espalhada. O corpo está na cozinha, a mente na cobrança. Algo do tipo, preciso fazer logo essa comida antes que chegue a hora, a comida não esteja pronta e alguém venha me cobrar comida. Isso não acontece na casa da gente, né? O corpo está na cozinha, a mente na cobrança, o coração está inquieto. Então percebemos algo profundamente humano, muito sério. É possível trabalhar para Jesus, sem desfrutar de Jesus. Cuidado com isso. Nós muitas vezes nos propomos muito em trabalhar para Jesus. Marta está fazendo isso. Ela está preocupada em trabalhar para Jesus e ela está trabalhando para Jesus, mas não está desfrutando de Jesus. E aí trabalho não tem sentido. Trabalho vira sofreguidão, vira opressão, vira tédio, vira cansaço, vira desânimo. Mesmo o trabalho feito para Jesus. Trabalhar para Jesus sem desfrutar de Jesus nos leva, com o passar do tempo, a perder o interesse pelo trabalho, a cansar e a desistir. E muitos cansam e desistem, porque trabalham muito, né? Eu acompanhei no decorrer da semana os esforços que os irmãos da Banda Zara fizeram para estar aqui hoje. Pude acompanhar de perto. Eles se esforçaram muito para trabalhar para Jesus. Mas, por favor, agora vocês fiquem quietinhos aí e desfrutem de Jesus. Porque não adianta trabalhar para Jesus e não desfrutar de Jesus. É maravilhoso, é notável que haja esforços, que haja serviço dedicado. Mas eu preciso, ao fim e ao cabo, desfrutar de Jesus. É possível manter a casa funcionando e ainda assim perder a beleza da comunhão. Sinceramente, entre uma casa arrumadinha e uma família em comunhão, vou dizer para vocês, fiquem com a comunhão. Depois ajumem juntos a casa. Não deixe só para um arrumar. Experimentem a comunhão e depois se juntem e em comunhão limpem a casa. Porque o excesso de atividade pode se tornar uma forma sofisticada de ausência. Às vezes, um pai, uma mãe trabalham tanto pelos filhos que não tem tempo de estar junto com os filhos e dizem: olha como nós nos esforçamos pelos nossos filhos. Acreditem, isso não vai fazer bem aos filhos de vocês. Não vai. Porque lá na frente, eles não vão sentir falta das coisas que não tiveram. Eles vão sentir falta da presença de vocês. E essa ausência vai se manifestar, de alguma maneira, em relacionamentos tóxicos lá na frente. Mas não é só a família de Marta que tem problema, né? Não é só a família do texto que tem problema. As famílias hoje também estão cansadas, distraídas e desintegradas. Nossa cultura transformou o lar num centro logístico. A gente não vai para casa mais para viver. A gente vai para casa para arranjar as coisas para voltar amanhã cedo para o trabalho. Vai para casa para dormir. Vai para casa para dormir. E aí não há convívio entre pais e filhos. Não há convívio entre marido e mulher. Porque eu acredito mesmo que marido e mulher têm muita coisa boa para fazer junto antes de dormir. Mas vão dormir porque estão cansados. Porque precisam acordar cedo amanhã. Não tem tempo um para o outro. Não se desfrutam.
o desejo que não é satisfeito, ele procurará um outro objeto, se é que me entendem. Agendas compartilhadas, ambientes de gerenciamento emocional, espaços de sobrevivência acelerada, pais exaustos, filhos hiperestimulados. 90, eu vou exagerar, né? É recurso retórico, então vocês me dão um desconto. 90% está exagerado. Das crianças hoje tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí fazem o quê? Deem comprimidinho para esse menino. E começam a formar um dependente químico hoje, na infância, dentro de casa. E vou lhes dizer uma coisa, não há remédio algum que supere o efeito de um abraço, de uma conversa tranquila, de um gesto de carinho. É disso que nossos filhos precisam. Conversas interrompidas, afetos fragmentados, e o mais dolorido nisso tudo é que não é falta de amor. Não é. Não é falta de amor. Eu tenho certeza que todos os pais e irmãs que estão aqui amam seus filhos. Não é falta de amor. É que perderam a atenção. Amam, mas não sabem dar atenção. A atenção que o amor nos leva a alegremente ofertar e oferecer ao outro. Amam uns aos outros, mas já não conseguem se enxergar. O marido já não para e olha para o rosto da esposa, ainda que tenha 50 anos de casado com ela, não para olhar e admirar a beleza daquela esposa que há 50 anos está casada com ele, ou 30, ou 40, ou 10, ou 20, como queiram. Ele não enxerga mais, e ela também não enxerga mais. É por isso que fica olhando para as mulheres dos outros, porque não sabe olhar para a própria. E o nosso olhar é assim, quando ele vê algo diferente, ele se sente atraído. Mas a mulher diferente está dentro da sua casa, a sua mulher. É porque você não olha para ela direito. E vou dizer para as irmãs também, para as mulheres também. O homem bonito, carinhoso, atencioso, crente, bom pai, está dentro da sua casa. O problema é que falta atenção. Meninos, meninas, seu pai é o melhor pai do mundo, sua mãe é a melhor mãe do mundo. Não é falta de amor se vocês não conseguem se encontrar. Estão precisando fazer uma sintonia aí. Vivemos na sociedade do desempenho. Produzir mais, correr mais, consumir mais. Mas o reino de Deus continua dizendo algo escandalosamente simples e assustador, que algo tão simples, tão óbvio, nos escape. A vida não é sustentada pelo excesso, ela é sustentada pela presença. Pela presença. Não se preocupe em dar muito. Preocupe-se em dar o essencial, e presença é essencial. E aqui a cosmovisão, a visão de mundo cristã, confronta profundamente o espírito do nosso tempo. O ser humano não encontra identidade na produtividade. Nosso assunto é produtividade, não é? Nós sempre queremos produzir mais
com um custo menor. É isso que é produtividade? Tem algum empresário aqui, algum economista? Produtividade é isso. É sempre produzir mais a um custo menor, para aumentar o lucro. E eu não estou dizendo que isso está errado. A questão é que a produtividade, ou a busca da produtividade, não pode roubar da sua família aquilo que é dela. Encontrar identidade, o ser humano não encontra identidade na produtividade, encontra identidade na comunhão com Deus. Na comunhão com Deus. Porque a história da redenção conta uma única história, desde o Éden. O homem encontra a sua identidade na comunhão com Deus. O que é que Deus fazia lá no Éden? Olha só, me perdoa o antropomorfismo, mas lá no Éden Deus encontrava tempo para se encontrar com o homem no final do dia. Mas há maridos que não encontram tempo para se encontrar com suas esposas e seus filhos, e há esposas que também não conseguem tempo para encontrar com seus maridos e seus filhos. Como isso é uma perversão da ordem estabelecida pelo próprio Deus e um descuido, uma falta de parar e contemplar que desde o Éden, passando pelo tabernáculo, alguém falou um tabernáculo aqui, Deus faz um tabernáculo para eu ficar perto desse povo. Não foi? Foi assim? Não foi para isso o tabernáculo? Para eles saber que eu estou aí. Faz o tabernáculo para esse povo saber que eu estou aí no meio deles. Passando pelo templo e, acima de tudo, pela encarnação do Verbo. O Verbo encarnado é Deus conosco. É Deus conosco. E isso é assim, até a Nova Jerusalém, quando aí estaremos eternamente juntos. E de uma forma como hoje não nos é possível, por razões que não precisamos enumerar. Deus está se aproximando de cada casa humana, da sua casa. Deus deseja habitar com seu povo, Deus deseja habitar no seu lar. E em Jesus Cristo esse movimento alcança a sua plenitude. Deus não apenas visita a nossa casa, Ele faz morada entre nós. Ele faz morada entre nós. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha ainda se dado conta. Ou talvez já saiba, mas não tenha trazido à consciência, não tenha analisado isso e tenha feito isso com intencionalidade. O dono da sua casa não é você. Não importa se a sua casa é uma casa simples e humilde, ou se ela é uma mansão, não importa. Tanto num caso quanto no outro, o dono não é você. O dono da sua casa é Deus. E a gente esquece isso e quer tratar Jesus como hóspede na nossa casa. Ele não é o hóspede, ele é dono. E sabe por que ele é o dono da sua casa? Porque ele é seu dono. Quando você diz Senhor Jesus, você está dizendo: Senhor Jesus, eu sou o teu servo, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. E ele é seu dono e não é dono da sua casa? Você não é dono da sua casa, você não é dono da sua mulher. Não é. Não é o dono dela, não. Você não é dona do seu marido. Não é. E os pais não são donos dos seus filhos. Tudo pertence a Deus. Nós somos abençoados com essas dádivas. Mas nós não somos donos. Não somos donos. Nós estamos nos esquecendo, deixando de considerar que nossa casa pertence ao Senhor.
Ele faz morada entre nós. Não é Ele que é o hóspede na sua casa, é você que é o hóspede na casa dele. Como aqui e como lá. É a mesma coisa. É por isso que tem gente que se comporta de um jeito aqui e de outro jeito lá. Aqui eu me comporto de um jeito porque eu estou na casa de Deus. Na minha casa eu me comporto de outro jeito porque eu estou na minha casa. Não. Aqui você se comporta porque está na casa de Deus, e comporte-se bem na sua casa porque lá também é a casa de Deus. E vou lhes dizer, e vou reafirmar, o problema de muitas famílias não é falta de amor, mas é falta de fôlego. Nós precisamos respirar juntos. Qual foi a última vez que você abraçou um filho e respirou junto com ele? Ou uma filha? Qual foi a última vez que você abraçou sua mulher e respirou junto com ela? Você já experimentou respirar junto com a sua mulher? Já fez esse exercício? Faça isso, você vai ver só. Aí você vai entender aquela história de que serão os dois, não? Uma só carne, um só corpo. Um corpo respira junto. Sabe? Quando um estiver muito agitado, abraça e ajuda a respirar devagar. Quando o coração estiver muito agitado, abraça e tenta fazer com que sua mulher ou seu marido escute dentro do peito dele o seu coração bater calmamente. Irmãos, não há isso. Não vivenciamos isso. Temos que respirar no mesmo ritmo. Mas estamos respirando, cada um respira do seu jeito. Corremos, produzimos, administramos, sobrevivemos, mas esquecemos de respirar juntos e diante de Deus. Eu penso que o maior louvor que nós podemos prestar a Deus é respirar diante dele. Afinal, ele soprou em nós o fôlego da vida. Você já parou algum momento hoje para respirar intencionalmente? Eu sei que você respirou o dia todo. Você também sabe, mas você já parou? A gente estranha. A gente não faz isso. Quando você parar para orar, antes de começar a ler a Bíblia, antes de começar a fazer oração, respira. Respira para Deus. Mostra para Deus a sua respiração. Agitada ou calma, mas respira. O fôlego da vida foi soprado nas narinas do homem por Deus. Nós precisamos oferecer esse fôlego a Deus. E aí vocês vão dizer assim: puxa, pastor, a gente veio aqui para o aniversário da igreja. Esse pastor vem para cá falar de problema de família. Bem, eu falo dos problemas porque os problemas existem. Há uma palavra muito em voga aí que pode causar algum desconforto, mas eu vou falar de forma bem humorada. Eu não sou negacionista, os problemas existem. Os problemas existem, eles estão aí. Mas você sabe o que eu aprendi, meus irmãos, com quase 40 anos de pregação? Eu aprendi a descobrir do texto bíblico que todo texto bíblico trata de um problema. Se eu ler o texto e não identificar o problema de que o texto está tratando, eu não li o texto. Todo texto bíblico trata de um problema. Meu Lucas, eu aprendi isso com Paul Scott Wilson. Todo texto bíblico trata de um problema. Agora, se eu ler, por outro lado, o texto e encontrar só o problema, eu também não li o texto. Porque todo texto tem graça.
Onde tem problema, tem graça. Alegre-se. Onde tem problema, tem graça. Eu me lembro que há uns... meu pai, há quase 40 anos atrás. Tudo meu agora em décadas, né? Eu estou com 70, né? Então é tudo assim. Há quase 40 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, no presbitério que me ordenou, o Sagrado Ministério, presbitério do Rio de Janeiro. Nós estávamos na igreja da Tijuca, na ordenação de um recém-saído do seminário. E ele pegou um texto de Oséias para pregar, falando da justiça, da ira de Deus. Ele foi lendo o texto, só falou da justiça, da ira. E aí eu peguei o texto, olhei para ele, meu irmão, você falou tudo o que o texto diz sobre ira, mas você não falou da graça. Então você continuasse lendo até encontrar a graça. Porque tem que encontrar a graça, ela está lá. Porque Deus é Deus gracioso. E naquele texto que eu não me lembro agora de Oséias, especificamente, depois de falar da ira de Deus, o profeta diz assim: a graça e a paz se beijaram, e ele deixou isso de fora. Meu Deus! Meu Deus, ele deixou isso de fora. Está lá, procura lá em Oséias que vocês vão achar. Está lá, a graça e a paz se beijaram. Eu não me lembro. Você lembra, reverendo Galvão, onde está isso? Porque eu não me lembro mesmo. E esse episódio me ocorreu agora aqui. Mas está lá. Ele parou. Quando o profeta entrou neste versículo, ele parou no versículo anterior. Então vamos falar da graça no texto, né? Como é que Jesus manifesta a graça a Marta? Porque o problema é o coração, né, agitado de Marta, é a alma fragmentada de Marta, né? Já tratamos do problema. Como é que Jesus manifesta a graça? Veja, aquilo que muitas pessoas viram e ainda veem, uma descompostura de Jesus em Marta, não é isso. Esta, na verdade, é uma das cenas mais ternas dos evangelhos. Veja só o que Jesus faz. A Marta fala com ele, faz o seu desabafo, né? O desabafo, e ele calmamente diz: Marta, Marta. Jesus não disse Marta, ele não disse isso. Ele disse Marta. Chamou-a pelo nome. Quando você chama a pessoa pelo nome, a pessoa se volta para você. Ele deixou ela respirar. Viu? É preciso respirar. Ele disse Marta. Respirou. Deixou Marta respirar também. Depois disse Marta de novo. Vocês já pensaram que muitas vezes nós arrumamos problemas enormes, ferimos pessoas porque não somos capazes de pronunciar o nome da pessoa? Sabe? É verdade. Você já pensou que muitas vezes você se aborreceu com alguém na hora que você está aborrecido, você não quer nem falar o nome? Nós precisamos aprender com Jesus. Para, respira, Carol, e fala o nome. E para, respira de novo e fala o nome de novo. Gestos simples dentro de casa que transformariam a nossa vida familiar. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus não expõe Marta. Não expõe. Coisa que, via de regra, a gente faz. Não é? Expõe a pessoa. Não, ele não fez isso. Falou com ela. Marta, Marta. Jesus não ridicularizou Marta. Essa Marta é uma destrambelhada, né?
é agitada, nervosa, ou mulher nervosa, ou mulher braba, ou mulher descontrolada. Não. Jesus também não faz de conta que Marta não está sofrendo. Ela está sofrendo. Esta é uma outra dificuldade que nós temos, de reconhecer que às vezes as pessoas ao nosso lado, dentro da nossa casa, estão sofrendo. E nós não estamos enxergando. É o marido que sofre, a mulher não vê. É a mulher que sofre e o marido não vê, porque não para, não olha para ela, não para, não olha para ele, não respira na frente dele, não respira junto com ele, não respira junto com ela. Irmãos, Jesus reordena o coração de Marta. É como se ele tivesse tomado o coração da Marta nas mãos e... Marta, se aquieta. Se aquieta. Talvez hoje, aqui e agora, você esteja precisando ouvir Jesus falar o seu nome. E acredite, seu nome está nos lábios de Jesus, diante do Pai, porque Ele está lá intercedendo por você. Jesus está pronunciando o seu nome agora, sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse que Ele conhece as ovelhas dele, mas não sabe os nomes, não é assim? Como é que Ele faz? Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, como fez com Marta. É o que Ele faz com você todos os dias, é preciso parar e ouvir. Aqui está a beleza do Evangelho. Jesus não chega exigindo perfeição doméstica. Não, essa casa tem que ser impecável. Ele não está exigindo perfeição doméstica, até porque perfeição não existe. Se alguma perfeição nos pode ser comunicada, são as perfeições de Cristo. Nós não somos perfeitos. Ele não está exigindo perfeição de gente imperfeita, que Ele sabe imperfeita, tão imperfeita que Ele morreu por elas. Ele sabe que são imperfeitas. Ele diz assim, é uma coisa só que você precisa. Marta, só uma coisa. O problema de Marta não era cozinhar. Era tentar sustentar a vida a partir da ansiedade. Maria, por outro lado, compreendeu algo fundamental. Antes de servir a Cristo, nós precisamos receber a Cristo. Observe o movimento da casa. A Maria foi lá, recebeu Jesus e sentou lá aos pés dele. A Marta estava servindo, afobada, ansiosa, apreensiva. Mas eu vou lhes dizer, antes de servir a Cristo, é preciso receber Cristo. É preciso ter tempo com Ele. É preciso consultar o que Ele quer. Faz isso, lendo a palavra, orando. Maria se senta aos pés de Jesus. Ele ouve, ela permanece, ela recebe. E aqui encontramos o coração da graça. O Evangelho não começa naquilo que fazemos para Deus. Puxa, eu faço tanta coisa para Deus. Graças a Deus. Mas não é aí que começa o Evangelho. Você sabe onde é que começa o Evangelho? Quando começa o Evangelho? O Evangelho começa naquilo que Deus
faz por você por meio de Cristo. É aí que começa o Evangelho. O Evangelho não começa com o que nós fazemos. O Evangelho começa com o que Deus faz. E muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas para Deus sem consultar o próprio Deus, querendo que Deus queira o que nós queremos. O Evangelho não começa naquilo que fazemos para Deus, começa naquilo que Deus faz por nós, ou em nós, por meio de Cristo. E aí, vimos a graça no texto, vamos ver agora a graça na vida. Seremos felizes se vivermos vidas comuns. Não almejem vidas extraordinárias. Não compare sua vida com a vida dos outros. Não almeje vida extraordinária. Não compare sua vida com a vida dos outros. Uma das maiores fontes de frustração do ser humano é comparar a sua vida com a vida dos outros. Viva a sua vida. Por mais simples que ela seja, ela pode ser extraordinária. Extraordinariamente simples. Extraordinariamente simples. Hoje Cristo continua entrando em casas comuns. Ele entra em apartamentos pequenos, em cozinhas simples, em casas no meio de arvoredos, no meio do nada, em mesas silenciosas, em famílias cansadas, em relacionamentos feridos, em rotinas sobrecarregadas. E continua dizendo, uma coisa só é necessária. E vocês já sabem qual é, não é? O Evangelho não transforma primeiro a estética da casa. Eu agora sou crente, eu tenho uma casa bonita porque eu sou crente. Tem um monte de gente que não é crente, tem casa mais bonita que a sua, então tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Não, ele não muda a estética da casa, ele muda a estética do seu coração primeiro. É a estética do seu coração. Ele transforma a atmosfera espiritual da sua casa. Quando Cristo ocupa o centro, o cotidiano ganha sentido. A mesa se torna liturgia, a conversa se torna discipulado, o cuidado se torna testemunho e o comum se torna sangue. A única coisa que você precisa é se manter aos pés de Jesus. Primeiro isso. Porque o reino de Deus não despreza o que é comum. A sua vida comum. Valorize a sua vida comum. Seja grato, seja grata. Cristo escolheu habitar no seu cotidiano. E aqui está uma das mais belas verdades da fé cristã. O especial não está no extraordinário. O especial não está no extraordinário. Sabe onde está o especial? Está no comum, no ordinário, habitado por Cristo. Porque, irmãos, o extraordinário é o ordinário com Cristo. O extraordinário é a sua vida simples, singela, comum, com Cristo. Esta é uma vida extraordinária. Esta é uma família extraordinária. Esta é uma casa extraordinária. Caminhando para a conclusão, eu vou dar 3 instruções a partir do que falamos para ajudar você a descomplicar a vida em família. Primeira delas, reordene o seu coração. Reordene o seu coração.
em primeiro lugar Jesus. Não é em primeiro lugar a igreja, não é em primeiro lugar o marido, não é o primeiro lugar a esposa, não é em primeiro lugar os filhos. Porque quando eu coloco a igreja em primeiro lugar, quando eu coloco a esposa em primeiro lugar, quando você coloca o marido em primeiro lugar, quando vocês colocam os filhos em primeiro lugar, vocês estão colocando no lugar que é de Jesus. E sabe o que vocês estão fazendo? Praticando idolatria. Idolatria. Sabe o que é ídolo? Ídolo. Quando nós pensamos em ídolo, nós logo pensamos lá nas imagens da Igreja Católica. Puxa, se fosse só isso que fosse ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pare de chamar os outros de idólatras e cuide dos seus próprios ídolos. Coloque-os no devido lugar. Reordene o seu coração. Cristo é o centro. Ou para você, Cristo é apenas um detalhe religioso na rotina? Acredite, meu irmão, minha irmã, uma família sempre será ordenada ao redor daquilo que mais ama. Tem famílias que vivem muito unidas, na verdade, elas gostam muito de dinheiro, então elas se juntam para ganhar dinheiro. Até o dia que um acha que levou um tombo, me perdoe a linguagem, mas, levou uma rasteira, pronto, acabou a paz familiar. As famílias se organizam em torno daquilo que elas mais amam. A família cristã se organiza em torno do Cristo, porque é a Ele que mais ama. O problema mais profundo não é sabermos sobre Cristo. O problema é aquilo que aprendemos a amar acima de Cristo. Sem Cristo no centro, até o amor se desorganiza. Fica um amor confuso. Primeira coisa, reordene o coração. Segunda coisa, reduza o ruído. Eu não estou falando só de barulho de som, não. Às vezes é preciso, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de ruído no relacionamento. Menos distração, mais presença. Nem todo excesso é prosperidade. Muitas vezes, excesso é apenas uma forma socialmente aceita de vazio. Famílias adoecem não apenas por conflitos, adoecem por ausência de atenção compartilhada. Elimine, reduza, eliminar talvez não seja possível, mas vá reduzindo os ruídos. Aquelas coisas que interferem no relacionamento. Em terceiro lugar, redescubra o ordinário. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque, pelo menos lá onde eu cresci, quando a gente dizia que alguma coisa era ordinária, significa que não valia nada, Assim, chamar uma pessoa de ordinária era uma ofensa terrível, Mas isso era antigamente, O ordinário significa aquilo que é da ordem do dia, o comum, o cotidiano. Redescubra isso. O reino floresce nas pequenas liturgias da vida. Na mesa, na oração simples, no abraço demorado, na conversa sem pressa, na palavra aberta dentro de casa. O especial não nasce do extraordinário, nasce da presença de Cristo no ordinário. E para encerrar, se você quiser sintetizar o sermão numa única frase, é esta: o especial não está no extraordinário, está no ordinário habitado por Cristo. Vamos para casa hoje? Comece essa semana já. Vivendo extraordinariamente. Vocês já sabem como. Que Deus abençoe vocês.